meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. E o tema da nossa reflexão de hoje está na mensagem do Espírito Humberto de Campos, irmão X, a psicografia do Chico Xavier, no livro Luz Acima. E a mensagem tem o nome de O Devoto Incompreensível. Nessa mensagem, Humberto de Campos relata para nós que no final da tarde, um devoto assim, extasiado, ele faz uma prece, faz uma rogativa a Deus, assim, de uma forma muito forte, muito intensa. E nessa rogativa, ele pede a Deus para abrir para ele os celeiros da prosperidade espiritual. Então ele vai falando, que ele precisava crescer mentalmente para servir mais, que ele já compreende muitas coisas das leis divinas, mas ele sente que precisa avançar, que precisa evoluir nesse sentido, que ele não necessita de recursos materiais, que ele tem isso, mas que ele está sentindo falta, de algo a mais, de crescer, de auxiliar mais. Ele sabe que Deus provê tudo, mas que nós precisamos participar desse processo, na seara, trabalhar para a nossa evolução e evolução do mundo. Então ele pede a Deus naquele momento de uma forma muito, uma prece muito forte, pedindo para Deus não desampará-lo e facilitar, permitir com que ele compreendesse, as coisas do alto, que ele realmente abrisse para ele as oportunidades de fazer com que ele consiga evoluir. Então, após essa prece de uma forma tão intensa, ele chega a repetir o que Maria disse ao anjo, quando ele foi anunciar que ela estava grávida. Então ele repete a frase, cumpra-se no escravo a vontade do Senhor. Então naquele momento ele sai dali, em lágrimas, sentido, volta para casa e à noite, e quando chega em casa ele é abordado pela esposa, que já de imediato já lhe dá a notícia. Antes dele chegar, ela já conta que o filho tinha sentido uma cólica diferente e o médico disse que ia ter que fazer uma intervenção cirúrgica dali imediatamente. Então ali naquele momento ele já fica atordoado, ele já baqueia por causa daquela situação. Não dá mais nem um minuto, vem um empregado da sua propriedade e avisa que o celeiro onde estavam armazenados, onde estava armazenado o algodão que ele havia colhido, o maior celeiro, tinha pegado fogo e não sobrou nada. Então ele paralisou naquele momento, e não, já atordoado, sem compreender, não querendo aceitar, e ainda vem uma terceira pessoa, uma tia, que diz para ele que o pai dele estava agonizando, estava prestes a morrer numa cidade ali próxima. E é naquele momento, aquele servo, devotado, mesmo após aquela prece, ele não conseguiu, suportar todos aqueles reveses. Então ele não aceitou, ele baqueou, e ainda falou, expressou em voz alta, questionando, onde está Deus que não me ouve as orações? Eu sou um desventurado, o mais infeliz dos homens. E naquele momento ele tomba e precisa ser socorrido e levado para o hospital também, em função da sua condição, da sua emoção, e teve que ser sedado e colocado no hospital. E aí Humberto de Campos nos coloca que, registrando essa ocorrência ali do plano espiritual como amigo, ele reconheceu ali naquela situação a situação de todos os crentes, que ao suplicarem a proteção dos céus, eles não estão, na verdade, o que eles querem lá no fundo da alma não é desenvolver a verdade, conhecer a verdade, desenvolver a luz interior, mas eles querem a posição de orquídeas na estufa celeste, ou seja, eles estão querendo uma proteção para que nada de ruim aconteça com eles, Então isso é para nós refletirmos qual está sendo a nossa posição nesse mundo de provas e expiações onde nós vivemos, O que é um mundo em que todos nós passamos por grandes dificuldades, por dores, provações,
Não importa a situação que estejamos, a condição, nossa condição social, né? A nossa classe, o nosso gênero, todos nós passamos por muitas dificuldades, porque nós estamos vivendo num mundo imperfeito, somos pessoas imperfeitas vivendo todos juntos, né, nesse mundo. E é exatamente essa nossa imperfeição moral que acarreta essas situações desafiadoras, né, para que nós possamos realmente crescer como espíritos. Né? Essas situações difíceis é que nos auxiliam a crescer, são essas provações que muitas vezes são escolhidas por nós mesmos antes de reencarnarmos, ou pelos nossos amigos espirituais, é que vão nos fortalecer o nosso espírito para que nós possamos realmente compreender as verdades divinas. Então, essas provações são testes, assim como na escola nós fazemos provas, né, das matérias, só que esses são testes das leis divinas. É para nós mesmos sabermos se nós estamos compreendendo de fato as leis divinas. Né? Não é para Deus nos avaliar, nos julgar, mas para nós mesmos. Então, essas provações, esses desafios, são instrumentos de educação, né? Que eles vão nos auxiliar, são instrumentos da nossa evolução espiritual. E se a gente consegue superar esses desafios, a gente dá um passo à frente na nossa evolução espiritual. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Nós viemos aqui para evoluir. Então, são essas provas que vão nos impulsionar, nos fazer caminhar para frente nesse progresso, né? Que a lei de progresso é uma lei divina. E se a gente foge, não aceita esses desafios, nós ficamos estacionados, nós não evoluímos e vamos ficar como aquelas orquídeas, né? Nas estufas, só esperando proteção e ali quieto, sem avançar, né? Sem crescer. Agora, nós precisamos nos preocupar, né, estarmos atentos a como nós encaramos os desafios, né, as dificuldades, para que nós possamos realmente extrair dessas situações aquilo que é importante, né, aquilo que vai o aprendizado que vai proporcionar o progresso espiritual. E somente, né, aproveitando essa situação, aproveitando a lição, é que nós vamos realmente construir em nós os valores, né, os valores superiores, né, os valores sublimes, aqueles ensinamentos que nós aprendemos com Jesus Cristo, que são os valores que vão permanecer conosco. E nessas situações, muitas vezes, nós perguntamos, né, assim, muitas vezes, por que isso aconteceu comigo, como aquele devoto? E, na verdade, a pergunta que nós deveríamos fazer é: para que isso aconteceu comigo? Né? Então, é essa situação que nós precisamos aprender, é essa forma de agir, né? Entender que toda experiência, seja ela qual for, a gente fala muito, né? Nós estamos falando aqui da experiência de sofrimento, mas as experiências felizes também, todas elas nos trazem aprendizados muito importantes para a nossa vida e nós não podemos desprezar isso. Né? Então, se Deus permite que as coisas aconteçam conosco, é porque nós precisamos aprender. Isso tem um objetivo, temos uma lição a tirar disso. Isso que a gente precisa compreender. E se a gente olha todas as situações difíceis que já ocorreram conosco, nós vamos encontrar, né, situações realmente de aprendizado, situações de doença que faz com que nós passemos a cuidar mais da nossa saúde, do nosso corpo, né, situação de dificuldade material, de pobreza, que nos faz valorizar mais o trabalho, né, a nossa experiência. Então são diversas, uma situação com um familiar difícil, por exemplo, né, nos permite desenvolver a tolerância, né, naquelas situações. Então, o que a gente nós precisamos então entender assim, manter uma atitude, né, um pensamento, observar as nossas palavras em todas as situações que nos acontecem. E a família é sempre uma situação que nos chama, né, nos convoca a exercitar a paciência, né, são os filhos, são os cônjuges, todos os familiares com os quais nós convivemos estão sempre, nos trazem situações que nos auxiliam nesse exercício da paciência, da tolerância, né? Então a gente não pode
deixar passar essas situações e precisamos estar atento sobre como nós estamos encarando essa situação, se nós estamos aceitando ou se nós estamos ficando revoltados com ela, como o exemplo do devoto, né? Que em função de não aceitar, pelo fato de não aceitar o que aconteceu, ele foi até parar no hospital. E essa aceitação, ela não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada, não é isso. Essa aceitação é compreender que aquilo que não pode ser modificado, né? Entender que é dessa forma e entender o que nós precisamos aprender com aquela situação. E é lógico que nós podemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, né, de forma lícita, de forma ética, para melhorar a nossa situação, para sairmos daquela situação, porque Deus nos dá inteligência para isso, né? Então essa aceitação é exatamente no sentido de entender que o que não pode ser mudado tem um objetivo, serve para nosso aprendizado. Então a gente precisa fazer uma autoavaliação. Como nós estamos reagindo, né? Estamos agindo ou reagindo perante todas as situações que nos acontecem, né? Nós estamos estamos nos revoltando, estamos compreendendo, né? O que estamos falando, quais estão sendo as nossas ações, as nossas palavras, mediante os fatos que acontecem, os nossos pensamentos, né? Precisamos cuidar disso e não deixar passar a oportunidade da prova. Aquela situação que está nos acontecendo é muito importante para todos nós. Em tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos tirar lições. E aí vão vir as situações desafiadoras, nós vamos passando pelas provas e virão outras provas, porque nós só vamos parar de passar por situações de desafio que nos fazem crescer quando já formos espíritos puros. Então todos os espíritos que precisam evoluir vão passar por esses testes, por essas provas. E isso que a gente precisa então entender. Todas as situações ao nosso redor, não vamos nos esquecer disso, nos auxiliam, nos fazem crescer. Então que peçamos a Deus que nos ampare de verdade para que nós possamos compreender isso e aplicar, né, todo esse aprendizado, tudo isso que nós já sabemos no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com todos.